gente dá. Não tem problema, assim está dando para ler. Tenho usado o Zoom. Eu prefiro do que o Google Meet. Bom, então podemos começar? Podemos. Boa noite já, né? Davi, Boa noite. Se o professor Davi quiser apresentar, fazer as boas-vindas, à vontade. Com certeza. Dou as boas-vindas ao meu orientador, doutorado, professor doutor Ubirajara Luiz de Oliveira Matos, nosso palestrante. Ele é graduado em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia de Produção também, e doutor em Arquitetura e Urbanismo, professor dos programas PEAMB, que é o mestrado em Engenharia Ambiental, e DEAMB, da UERJ, também do PPGMA. Ele está acompanhado do mestre em Engenharia Ambiental, Roberto Luiz da Silva Henrique, que também é nosso palestrante nessa noite, é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Ambiental pelo PEAMB da UERJ. Sejam bem-vindos, doutor Ubirajara, Roberto, a palavra aí está com vocês. Tá? Obrigado. Ok. Boa tarde ou boa noite, né? Já acho que já é boa noite. A nossa apresentação, ela vai contar um pouco da história de como foi concebida essa bancada, essa bancada ecológica, para a separação de materiais. Na verdade, foi um projeto de dissertação do Roberto no programa de engenharia ambiental, no programa de engenharia ambiental da UERJ. Bom, está acontecendo tudo, estão me ligando, deixa eu tentar frear isso aqui, senão a gente não consegue. Eu vou desligar o telefone, é o jeito. Desculpem. Bom, então, como eu estava falando, ele faz parte do programa de engenharia ambiental da UERJ, e o Roberto, eu vou apresentar uma parte e o Roberto vai apresentar mais a concepção em si, da bancada. Bom, essa bancada, na verdade, ela é destinada a um trabalho de separação do profissional chamado catador, e esse catador, ele é mais conhecido como catador de materiais recicláveis, que é uma nova ideia com relação à questão do lixo, não se fala em lixo. O catador, por exemplo, ele não gosta de ser chamado de catador de lixo, porque, na verdade, ele diz que lixo é aquilo que não pode ser aproveitável, E o que eles coletam, na verdade, são materiais que podem ser reaproveitáveis, podem ser recicláveis. Então, eles não gostam muito de ser chamados de catador de lixo. Eles dizem que eles não catam lixo, eles catam materiais recicláveis. Eles são, assim, hoje, um tipo de profissional muito importante em vários aspectos da nossa vida, do ponto de vista do ambiental, da preservação ambiental, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista ambiental, porque eles ajudam na reciclagem, ajudam a aumentar a vida útil de aterros, reduzir o uso de recursos, com isso reduz o uso de recursos naturais também, porque reduz o uso de matéria-prima virgem, abastece o mercado, aumenta o ciclo de vida de muitos desses materiais, E, do ponto de vista da saúde pública, eles também têm um papel importante, porque, ao coletar esses materiais, eles evitam que se proliferem vetores,
se proliferem agentes patogênicos nos ambientes de trabalho, na rua, né? Enfim. Então, eles têm também um papel muito importante do ponto de vista da saúde pública no que diz respeito ao saneamento urbano, né? Eu diria, né? Esse trabalho ele teve um foco que foi de melhorar as condições de trabalho desses profissionais, né? À medida que eles melhorando a qualidade de vida deles, né? À medida que eles trabalham, geralmente em ambientes que são considerados insalubres, são considerados perigosos, né? Porque manipulam com produtos que possuem determinados fatores de risco, né? Então, eles se expõem a isso, e aí é muito importante, né? A ideia do trabalho foi de tentar melhorar, reduzir, né? Melhorar a saúde ocupacional, melhorando suas condições de trabalho, né? Nós vamos ver, né, que, por exemplo, esses catadores, muitos passam por problemas de acidentes e doenças por conta do tipo da atividade que eles estão desenvolvendo, né? Da forma, do método de trabalho que eles geralmente realizam, né? E que esse método de trabalho ele pode melhorar bastante, né? Essas transformações, à medida que há esse tipo de preocupação, gera neles um sentido, um certo significado, um certo reconhecimento, né? E isso traz aspectos positivos, né? Do ponto de vista da sua importância para a sociedade, né? do grau de pertencimento, significância, né? do tipo de trabalho que eles realizam, né? Eles passam a verificar que o trabalho deles é um trabalho também importante, que tem pessoas se preocupando com relação a melhorar essas condições de trabalho, porque melhorando essas condições de trabalho, evita que eles adoeçam, evita que eles venham a sofrer acidentes e, com isso, eles melhoram, né? Aumentam a produtividade, né? Então, traz ganhos bastante significativos, né? Bom, então, o objetivo então, do estudo, né, foi projetar uma bancada para a segregação desses materiais com adequação ergonômica e ambiental, né? Representando uma célula do processo produtivo dos resíduos triados, né? Dentro de uma organização que faça a coleta e separação de resíduos ou materiais recicláveis, né? O momento que fazem a triagem eu diria que é o coração da organização. Ali é o ponto mais importante, né? Do ponto de vista não só econômico, mas da própria atividade em si, né? Do sentido da própria atividade que eles estão realizando. Muitas organizações ainda separam materiais de formas inadequadas, mostram-se insalubres, mostram-se perigosas, né? A insalubridade ocorre por conta do contato com materiais que apresentam riscos de doenças, riscos de acidentes, né? São materiais pérfuro cortante, às vezes, são materiais que têm resíduos que possam ter agentes patogênicos, contato com resíduos de produtos químicos, às vezes produtos tóxicos, né? Enfim, então, na verdade, eles têm contato com diferentes tipos de fatores
que podem causar doenças e levá-los também à ocorrência de acidentes. Então, com esse objetivo, né, se pensou para atender esse objetivo, o trabalho ele se desenvolveu a partir de uma revisão na literatura, né, uma compreensão do contexto, compreensão ambiental, compreensão legal, né, socioeconômica, né, no qual essas organizações elas estão inseridas, porque, na verdade, a bancada ela foi pensada para ajudar na organização, né, dessas cooperativas e associações, né, de catadores. São, na verdade, organizações que têm um sentido de cooperação, né, de cooperativista, onde o próprio trabalhador, as relações de trabalho são diferentes, né, de uma empresa, porque eles não são empregados, eles também são os donos, né? Normalmente essas é o que a gente chamaria de cooperativas, das cooperativas de catadores autênticas, são aquelas onde tem estatuto, tem eleição para a escolha das lideranças, né? Se reparte todo o trabalho que é gerado, todo o produto desse trabalho que é gerado, né? Diferente, por exemplo, de uma organização que tenha um dono e esse dono remunere as pessoas e tenha um lucro, né? No caso, quando eles têm lucro, esse lucro é dividido entre eles, né? Ocorre uma partilha disso, né? Então, é um outro tipo de relação de trabalho, né? Diferente de uma organização formal capitalista, né? Eles têm um outro tipo de empresa, um outro tipo de organização, né? Então, a primeira parte foi entender um pouco, através da literatura, como é que é a questão da sustentabilidade, a questão dessas relações, né? Depois foi feita uma pesquisa de campo no sentido de definir e identificar as organizações existentes. No caso, interessado em estudar as organizações do município do Rio de Janeiro, escolheu-se uma, que foi a etapa 3, né? Onde procurou, através dela, compreender, né, essa questão, né? Ela é uma organização que tem toda uma história anterior relacionado com o lixão de Gramacho, né? Foi no momento em que houve fechamento do aterro lá de Gramacho, e muitos catadores que trabalhavam por sua conta, como avulsos, que não faziam parte de nenhuma organização, né? Eles ficaram sem nenhuma alternativa do ponto de vista de trabalho, né? E aí vai um momento em que se unem e criam associações, né? Muitas cooperativas foram criadas a partir do momento em que houve o fechamento do aterro lá de Gramacho, né? E aí essa é uma que é resultado disso, né? Ela resultou disso, né? As lideranças dessa organização, ela era catadora de lá no lixão, que é o aterro de Gramacho, né? Como a gente chama. O aterro fechou e aí eles partiram para uma associação, né? Foi feito um estudo, uma observação de campo, no sentido de identificar os riscos das atividades realizadas, né? E verificar quais eram as necessidades, né? A partir das colocações desses trabalhadores, né? Não se chegou com uma proposta fechada, vamos fazer tal coisa, né? Mas sim de ouvi-los, de perceber, né, as dificuldades, as demandas, e, a partir daí, gerar uma proposta de trabalho, né? Uma proposta de um projeto. O projeto ele foi caminhando nesse sentido, né? E a última parte, que foi
a partir do momento que se identificou essa necessidade, né, de pensar em projetar esse mobiliário, esse equipamento, né, de forma com a ideia de, pelo menos, construir um protótipo dele para poder testar os seus efeitos, né, do ponto de vista da atividade, né, da realização da atividade de uma forma mais segura, de uma forma mais saudável, né? Então, o projeto ele caminhou com essas etapas, né? Aqui eu estou colocando, na verdade, o ciclo, né, da coleta seletiva, no sentido de inserir em que momento que o catador, em que momento que a organização dos catadores ela está presente nesse processo, né? E aí dá para a gente perceber, né, verificar, né, que a cooperativa ela ocupa um elo, né, dentro dessa cadeia, né, que na verdade, ela recebe materiais de diferentes, pode receber materiais de diferentes fontes, né? A fonte geradora é o consumidor, né? É aquele que compra um produto e, posteriormente, pega esse produto e transforma ele consome consome o produto e tem uma embalagem, né? Então, o consumidor é essa fonte geradora. E, a partir daí, esse descarte desse resíduo, desse material que não é mais utilizado, ele pode se dar por diferentes caminhos, né? Hoje ainda tem muitos catadores que trabalham na rua, coletando materiais através do lixo, através do que é descartado pelos moradores de uma rua, os moradores, uma organização, né, que deixa na calçada um determinado saco com material, ele vai lá, abre e tira o que é possível de ser reciclado, né? Tem a coleta municipal, muitas prefeituras, muitos municípios utilizam, né, essa forma de coleta, né, com uma certa regularidade semanal. Tem a chamada coleta seletiva. Alguns municípios, além da coleta comum, que geralmente é um material misturado, onde tem o material orgânico junto com material reciclável, né? Então pode ter resto de comida, pode ter coisas que não são necessariamente, né, próprias para estarem ali, e que, às vezes, nesse lixo comum, nessa coleta comum, não se distingue, né, essa diferença. E a coleta seletiva, que algumas cooperativas, né, algumas prefeituras, elas têm programas de coleta seletiva, onde elas fazem essa coleta e distribuem esses materiais nessas organizações, que podem ser associações ou cooperativas, né? E tem os chamados pontos de entrega voluntários, né, que são locais específicos onde o consumidor ele pega o seu resíduo, aquilo que ele está querendo descartar, e leva até esse ponto, e lá ele deposita, ele coloca lá, e lá as cooperativas elas passam e coletam aquele material e levam para dentro das cooperativas, né, onde vão fazer a separação. Além dessas aí, tem os vazadouros, né, que também muitos catadores ainda, os avulsos, esses individuais, muitos ainda utilizam, né? E, à medida que as cooperativas processam esse material que chega misturado, né, principalmente o material reciclável, separa
né, dos materiais prensáveis e não prensáveis, fazem farbos daqueles prensáveis, colocam em containers ou em bags aqueles não prensáveis, aqueles materiais que vidro, por exemplo, é o caso, né? Prensáveis seriam, por exemplo, latinha, papelão, plástico, né? PET. Isso aí são materiais prensáveis, que passam por uma prensa e viram farbos. E tem material que não dá para fazer isso, que é o caso de garrafa de vidro, por exemplo, né? É um material que não dá para prensar, né? Então, separam, eles fazem a separação, né? E muitas separam por cor, separam por tipo de material, se é plástico, metal, papel, papelão, vidro, né? E levam normalmente para sucateiros ou aparistas, né? Que seriam um tipo de organização na cadeia intermediário entre a cooperativa, que separou o material, e a indústria recicladora, né? Dificilmente as cooperativas elas entregam, comercializam diretamente com as recicladoras. Normalmente elas não têm quantidades suficientes, nem regularidade no material para oferecer. Isso acaba ficando na mão dos sucateiros, que eles acabam comercializando diretamente com as cooperativas, formando grandes volumes, né? Mantém uma certa regularidade, e aí eles é que comercializam diretamente com a indústria recicladora, que posteriormente vai passar de novo para a indústria de bens de consumo, né? A logística reversa ela está dentro dessa lógica, né? De retorno, né? Desse retorno de embalagens, retorno de eletrônicos, retorno de determinados materiais que possam ser recicláveis, né? Recicláveis. Então, nessa cadeia, a cooperativa ela tem um papel, é um elo, né? É um elo que liga, que faz essa ligação, né? E que é muito importante. Pena que eles não têm ainda muito poder com relação à barganha para comercialização dos seus produtos, os valores. Geralmente, quem vai fixar isso são os grandes atacadistas que estariam por aqui, as indústrias recicladoras, elas é que vão acabar fixando o preço. E quando chega nele, geralmente, e nesse aqui, então, é pior ainda, né? Esse aqui praticamente é o que ganha menos na história, né? Porque quando se fala na remuneração, a remuneração ela vem de cima para baixo, né? Até esses catadores. As cooperativas, às vezes, até conseguem comercializar um preço um pouquinho melhor. Mas quem fica, normalmente, com a maior parcela disso são as indústrias recicladoras e os sucateiros e os grandes atacadistas, né? É uma lógica bastante perversa, né? Do ponto de vista desse trabalhador e desse tipo de organização, né? Que dificulta, às vezes, o próprio crescimento, a própria emancipação deles, né? O próprio empoderamento deles, né? Então, entre os aspectos socioeconômicos, né, o Brasil, a atividade do catador é invisível, né, é informal e é não regular, né, perante o Estado, né? Somente nesse novo milênio que a gente está vivendo é que passou a ser reconhecido os catadores, né? Que se organizaram nacionalmente, né? Essa categoria, ela hoje, ela luta muito, né? Por políticas públicas, luta muito por direitos. Muitos desses trabalhadores, quando se acidentam, não são reconhecidos como vítimas de acidente de trabalho, mas sim como vítimas
de acidentes comuns, logo não tem direitos trabalhistas, não tem direito. A lei de acidente de trabalho, eles acabam não sendo aparados porque não são reconhecidos como trabalhadores, né? Então, tem esse aspecto também, que é um aspecto de exclusão social muito, muito forte. E as cooperativas, que contribuem para reduzir esses gastos, né, municipais, porque parte do que é gerado são eles que coletam, são eles que fazem todo um processo de beneficiamento para transformar aquilo novamente numa matéria, né, numa matéria-prima, e muitas vezes isso não é remunerado, né? É até injusto verificar que, às vezes, tem prefeituras que remuneram uma empresa para fazer uma coleta e jogar aquele material coletado num vazadouro, num aterro, num lixão, e não quer pagar o catador para coletar, né? Pagam, geralmente, esse catador, remuneram ele com o material, né? Alegando que eles já vão ganhar em cima da comercialização desse material. Então, na verdade, eles não são remunerados da forma correta, né, como deveria ser, pela prestação de serviço que eles estão, na verdade, fazendo, né? Nos aspectos políticos e legais, né, também, né, o Estado brasileiro tem feito algumas leis, algumas políticas, né, instituído nos últimos anos, atos normativos, na forma de leis, regulamentos, decretos, portarias, sobre a gestão de resíduos sólidos, muito em medida de uma pressão da própria população, né, e de organizações sociais preocupadas com o meio ambiente e a saúde humana, né? Isso foi feito até praticamente, eu diria, metade dessa década, né? A partir de 2015 e 2016, se desmontou muito tudo que foi construído, né, do ponto de vista do meio ambiente, e, no momento, nós estamos vivendo um impasse muito grande, né, principalmente por parte do governo federal, do não reconhecimento da importância de preservação do meio ambiente, né, e isso é fundamental para que esses trabalhadores eles consigam evoluir, eles consigam ter algum tipo de crescimento, né? Esse reconhecimento. Só para, a nível de uma informação, as lideranças dos catadores, né? Um deles é o Tião. O Tião, ele foi aquele catador que, no filme Lixo Extraordinário, que muitos devem ter assistido, que concorreu ao Oscar, né, do Vic Muniz, o Tião, ele sempre falava que, quando ele era o presidente do Movimento Nacional de Catadores, que é, vamos dizer, a grande organização, né, de catadores, que reúne catadores do Brasil inteiro, estimado em cerca de centenas de milhares de associados, né? 800 mil, 900 mil catadores, mais ou menos. Ele sempre colocava que, quando Lula era presidente, ele cansou de tomar café com Lula. O Lula atendia eles iam no gabinete do Lula a qualquer hora e eram atendidos, né? Não importa, eles não precisavam agendar um encontro com o Lula, uma reunião com o Lula, né? Isso mostra o nível de preocupação, né, de um governo com relação a essa categoria, com relação a esses trabalhadores, né? Vou tentar sair. E quanto aos aspectos laborais, né, também, né, infere que essas condições, né, elas devem ser avaliadas
Mas essa avaliação ela precisa ser integrada e global, né? Devido às diferentes cargas de trabalho, né, determinada pelos fatores relativos ao processo de trabalho deles, né, e da organização do trabalho por fatores relativos ao indivíduo, né? Sexo, idade, nível de aprendizagem, condições de vida, estado de saúde física, emocional, motivação e interesse, né? Então, quando se faz a avaliação, né, a avaliação ela deve tentar para os aspectos tanto relacionados à condição de trabalho quanto às condições de vida, né? Porque elas não estão dissociadas, né, do indivíduo, né? Não dá para a gente separar, né? Uma coisa e outra estão diretamente relacionadas e uma se reflete na outra, né? E a questão ergonômica, né? A ergonomia ela é eu diria, uma disciplina preocupada com a avaliação, com a adaptação do trabalho ao homem, né? Então, a ergonomia ela é aplicada num ambiente de trabalho, um ambiente laboral, né, com a finalidade principal de transformar o trabalho, né, contribuindo para a atividade de execução das tarefas, não prejudiquem a saúde dos trabalhadores e que estes possam ter as suas capacidades valorizadas, né, e contribuam com o alcance do objetivo econômico da instituição. Então, uma das coisas que a gente percebe é que, ao se utilizar a ergonomia ela vai trazer, né, ela tem que pensar essa adaptação considerando não só a capacidade humana, mas também as suas características e as suas limitações, né? Isso é importante na hora de se pensar o trabalho e se adaptar sempre o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho, né? Como ainda se encontra em muitas organizações, né? Bom, acho que eu vou parar aqui e vou passar a palavra para o Roberto, né? Ele vai falar agora mais sobre a cooperativa que ele estudou e que desenvolveu o trabalho. Isso, mestre. Eu ia pedir para continuar você na apresentação, aí eu aviso quando tiver que mudar o slide, por favor. E, Davi, vou tentar chegar até 19 horas, tá? Fica tranquilo. Bom, em relação ao professor Birajara, já mostrou o panorama que nós levamos, assim, no meu caso, ter um conhecimento maior sobre o contexto dos catadores, sobre o contexto das cooperativas dentro desse trabalho tão importante a nível ambiental, a nível social. E, a partir daí, o objetivo passou a ser encontrar uma cooperativa que se encaixasse dentro do que a gente buscava, né? Tivesse algumas características, como rateio entre os cooperativados, né? E que tivesse também idealizando tivesse vontade de se transformar, de melhorar as condições de trabalho apresentado aos cooperativados em geral. Você pode passar, por favor, mestre? Sim. E, com isso, nós chegamos à Copa Ideal. É uma cooperativa que se localiza em Maria da Graça, tá? Do lado da comunidade do Jacaré, assim como a questão do histórico da cooperativa, que são pessoas oriundas do Lixão, a diretoria, a Ana Carla Nistaldo, ela era trabalhadora no Lixão, e quando fechou, ela foi trabalhar em outra cooperativa, e até que ela juntou esse grupo de pessoas, de catadores, e eles fundaram a Copa Ideal, utilizando... E tinha uma outra questão interessante, que também foram ocupar justamente o terreno da antiga fábrica, não só ela, como outra cooperativa e como outras atividades, o terreno da antiga fábrica, lá no Material do Brasil, que com certeza deixou muita gente desempregada, deixou, em 2007, ao fechar as portas, carregou consigo outras questões sociais. Então, a gente achou que esse contexto e todo esse histórico seria interessante ser trabalhado. Por favor, mestre. E, a partir daí, nós começamos a fazer as visitas de campo, né? Conhecendo o contexto, tendo a liberdade de trabalhar. Foram feitas mais de 30, 40 visitas em dias variados, em horários variados, à Copa Ideal, né?
E a gente buscava avaliar, analisar, sem interferir totalmente, ou sem interferir mesmo, né, nas atividades, mas observar e tentar conhecer a rotina de trabalho, né, tentando entender as necessidades, que são muitas. Por isso que a gente coloca que o trabalho é uma célula, é uma poeirinha, uma areiazinha dentro de todo um contexto. Uma cooperativa ela tem vários problemas, todas as cooperativas, várias questões a serem levantadas, não só em termos laborais, econômicos, sociais, enfim. E nós buscamos compreender tanto a rotina laboral, entender como essa cooperativa existia, como e as atividades que ela realizava em cada setor. Por favor, pode passar. Então, essas observações livres, né, em dias variados, a gente até aqui está sinalizando, como o professor Birajara colocou, cooperativa normalmente ela tem várias fontes, né, de fornecimento de material. A Coop Ideal ela tem a característica, não só ela é uma cooperativa abastecida pela Conlurb, e acreditem, não são todas na cidade, ou mesmo até no país, que tem uma empresa tipo a Conlurb que fornece material, e tem muita cooperativa que está sem material para trabalhar. Mas a Coop Ideal tem essa alternativa, ela também trabalha com resíduos de festas, de eventos, ou seja, ela foi prejudicada também nessa pandemia, né? Mas, enfim, isso aí é um dia, até um sábado, eu fui uns 2 ou 3 sábados lá, e nas 3 vezes eu encontrei o caminhão da Conlurb descarregando material. Então, a Coop Ideal tem essa nave grande, que eu chamo de nave, esse corredor, esse hall central, e eles faziam o despejo, né, do material a ser reciclado nesse espaço, né, e fazia a manipulação, talvez até pelas características antigas, né, trazidas de Gramacho. Às vezes a manipulação, a gente observou que era feita no chão. Os transportes entre setores também, às vezes, eram feitos de forma relativamente inadequadas. E aí, depois disso, havia uma primeira triagem na área nessa sequência, né? Como está aqui o item 4. Pode passar, professor, por favor. E a partir daí seria transporte para a segregação final, e é importante até dentro dessas fases pontuar que você tem na separação inicial a retirada de materiais mais importantes ou mais fáceis de serem visualizados, papelão é retirado, separado, enfardado, alumínio ou outro material até que dê para uma reutilização sem necessitar ser reciclado, algum sapato ou algo dessa forma. Depois disso, quando faz a primeira triagem, eles separam os plásticos dos outros materiais, tá? Aí, depois eles fazem transporte para a segregação final, e na segregação final, a triagem final, normalmente é feita na Coop Ideal a separação dos diversos tipos de plástico, como vocês estão vendo no item 6. A partir daí, material todo triado passa para prensagem, para a área de prensagem, posterior ao armazenamento, prensam e pesam o material, enfardam o material, e, por último, a retirada do material, que, como o professor Birajara colocou anteriormente, ele pode ser feito pela própria cooperativa. Eles têm um caminhão, eles conseguiram nesse processo, até eu estava lá no primeiro dia que o caminhão chegou, que eles conseguiram comprar o caminhão deles, mas muitas vezes é o atravessador que ia lá fazer a retirada do material, como vocês estão vendo na parte externa da cooperativa. Pode passar, professor. Os resultados ficaram evidentes, né, da nossa análise, né, que no futuro, provavelmente, alguns danos à saúde, principalmente na parte motor, na parte de articulações, na parte lombar, eles aconteceriam, porque haveria uma forma equivocada, às vezes, de realizar as atividades, que a gente incorpora algumas atividades de trabalho, nós mesmos também podemos acabar replicando ações contínuas sem percepção, e isso vai gerar um problema se não for detectado na nossa saúde. E isso a gente percebeu que a forma de fazer a catação, às vezes, ela não era efetiva, enfim. E a gente achou que deveria fazer algum tipo de intervenção. Por favor, professor. De todos os problemas que nós encontramos,
A gente percebeu que a ausência ou a inadequação das bancadas era o mais importante. Ou por feitos em cima de tonéis, descompensados, enfim, não tinha o mesmo nível, não tinha, ou seja, as condições eram ruins, ou mesmo não existiam as bancadas. Próximo, por favor. E esses foram os 3 diagnósticos. Eu vou me ater a falar do projeto da bancada. A gente tinha todo um estudo, teve um estudo de adequação do arranjo físico, né, observado dentro da cooperativa, e a reconfiguração do posto de trabalho. Foram os diagnósticos que nós chegamos. Por favor, professor. E dentro disso, da proposta já de fazer adequação do arranjo físico, isso aí é uma visita que funcionários da Coca-Cola fizeram, a gente já conseguiu propor um arranjo melhor para que as circulações ficassem livres, e etc. Esse é um trabalho demorado, que nós não chegamos a concluir, tá? E também a gente foi atropelado pela pandemia. Mas você já tem uma percepção que a nave estaria, o corredor central, um pouco mais organizado, pelo menos nessa época. Por favor, professor. Esse arranjo dessa adequação, essa já é a proposta, por isso que eu não vou adentrar, ficar tanto tempo nela, porque não foi finalizada, ou seja, a gente chegou a um ponto onde deveríamos trabalhar mais, e além disso eu não mostrei o arranjo inicial, então só para vocês terem uma ideia dos setores diversos que tem uma cooperativa. Por favor, professor. A questão da proposta da área de trabalho é algo que está em construção. O professor Birajara está coordenando todo um trabalho de capacitação, tem uma mestranda trabalhando nessa parte, a gente também tem um trabalho de extensão em que a gente vai propor essa capacitação e proposta de trabalho na bancada de segregação, para que construir com os cooperativados, com os trabalhadores, uma forma melhor de se fazer a separação sem gerar problemas motores, problemas futuros de saúde. Por favor, professor. E a proposta principal, que foi projetar a bancada de segregação, né? De materiais recicláveis, segregação de resíduos sólidos, que tivesse uma adequação tecnológica, ambiental, ergonômica, financeira, enfim, que a gente conseguisse trazer uma pegada ambiental para essa bancada e que ela tivesse um valor possível de ser servir como despesa para uma cooperativa, ou mesmo como a gente conseguiu doar bancadas, como vocês vão ver a seguir, né, para algumas cooperativas que não tivessem condições de construir as suas. A próxima, por favor. Então, a questão da adequação ambiental vem tudo dentro dessa proposta, em utilizar as placas ecológicas, né, e a bancada ela iria carregar as características das placas dentro desse processo de construção. Elas seriam leves, resistentes, teriam uma maior durabilidade, antimofo, antifungo, não propagariam chamas, enfim. São as placas produzidas a partir de embalagens longa-vida, que a gente chama de embalagem Tetra Pak, mas, na verdade, são de produtos longa-vida, né? Reciclados, né? Pós-consumo, e que passam por todo o processo de extrusão, todo um processo físico-químico, e a gente, a partir dessas placas que foram conhecidas no processo de visitas, né, que fizemos às cooperativas, e a gente trouxe para a bancada também as mesmas características. Próximo, por favor. E aí a gente partiu para o projeto em si, né, para trazer a regulagem de altura, para que servisse a pessoas de diferentes estaturas, né, e tivesse de 1 a 2 metros de comprimento, para que uma pessoa consiga trabalhar sozinha ou 2 pessoas possam trabalhar na mesma bancada, e com altura variável de 85 a 95 centímetros. Tá? Fizemos teste de carga, suporta 115 quilos essa bancada. Enfim, é uma bancada, por favor, professor.
A próxima, faltam 5 minutinhos, que eu fui avisado aqui. Ela tem essas características da placa Tetra Pak, né, da placa formada a partir de embalagem longa-vida, feita com 10 milímetros de espessura. Apenas 3 placas são utilizadas, nesse tamanho de 1,10 por 2,20, figurando em 1 por 2 a bancada, apenas com 3 tipos de parafuso, mais o parafuso rosca para regulá-las. A altura, como eu falei, 115 quilos. 2 pessoas transportam tranquilamente, como vocês podem ver na foto. A próxima, por favor. Essas são as características construtivas, né? E essas foram as conquistas da bancada ecológica, né? A gente conseguiu fazer um artigo a partir da dissertação, escrever um artigo, publicar esse artigo. Nós conseguimos também dar entrada no INPI para patentear a nossa bancada, e também conseguimos fechar uma primeira fase de 70 bancadas a serem doadas a cooperativas da região metropolitana do Rio de Janeiro. E agora, essa semana, nós conseguimos iniciar fechar um novo contrato com entrega de 55 bancadas doadas a outras cooperativas, a 8 cooperativas, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, ela continua conquistando, esse projeto continua atingindo seus objetivos. Por favor, o próximo, professor. Então, como já foi o que foi falado, né, a gente consegue utilizar em cada bancada 12.600 embalagens, segundo a Tetra Pak, oriundas de cada placa utiliza 4.200 embalagens, 3 placas utilizadas, 12.600 embalagens, é o que nós conseguimos com essa parceria da iniciativa privada. Tá? Por favor, a próxima. Até para dar tempo de a gente passar o filme. E essas são as cooperativas, algumas das cooperativas que nós atendemos, conseguimos levar à bancada, elas já estão em uso, algumas já há quase um ano, inclusive, há 10 meses, outras há um pouco menos tempo. Tá? Desculpe a parte corrida, agora eu gostaria de passar o videozinho, não sei se você vai conseguir, mestre. Clica na foto. Vou tentar. Clica na foto. Agora clica lá no play, por favor. Não? Davi, você... O mestre Roberto Henrique e o professor doutor Birajara Matos, pesquisadores da UERJ... Não está passando, mestre. Não? Não, eu acho que é melhor o Davi tentar passar, porque para a gente aparece só a imagem parada. Financiou a produção. Posso parar? Pode, por favor. Davi, você consegue? Por favor. Vou tentar aqui, Roberto. Só tentar compartilhar aqui. Por favor. Tá, posso fechar aqui? Pode fechar. Davi, eu acho que para passar o áudio, você precisa compartilhar somente a guia. Você compartilhou a tela inteira. A guia? Na hora de você colocar para apresentar, né, você para o compartilhamento, na hora de colocar para compartilhar a sua tela, tem a opção tela inteira ou guia. Aí você escolhe a guia e escolhe a guia que vai passar o vídeo aí. No caso, acho que é o navegador, não é isso? Davi, eu vou tentar agora, tá? Eu acho que eu posso conseguir. Se você me Não. Algum
Em 2021, o mestre Roberto Henrique e o professor Dr. Birajara Matos, pesquisadores da UERJ, desenvolveram com sempre e a Tetra Davi, Pak Não Não foi não, Davi. material reciclável, as bancadas ecológicas. Um projeto desenvolvido pela dupla de pesquisadores, que visou melhorar as condições de trabalho em cooperativas de catadores, por meio de estudos econômicos e ambientais que trouxessem benefícios à saúde desses trabalhadores. As bancadas ecológicas foram doadas a 9 cooperativas. Olha, eu vou tentar uma vez, Davi. Tenta você aí, professor Se eu não Roberto. conseguir, Eu removi ele da apresentação, porque estava muito... Estava dando eco, né, na voz dele. Mas tenta aí, por favor, professor Roberto. vamos ver aqui. Não, peraí. Eu não sei se eu estou liberado, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Você não está conseguindo fazer a apresentação? É. Deixa eu ver se tem... Eu não consigo acessar ao arquivo. Ah, sim. Não tem um link, eu posso tentar fazer aqui no meu computador, Roberto. Não, eu passei o link para o Davi. Eu estou autorizado a apresentar? Sim, eu não adicionei nenhuma restrição com relação a isso, não. É porque quando eu coloco aqui, ó, uma guia ideal para vídeo e animação, aparecem só, eu não tenho nada inserido dentro da janela. Então, não tenho o que Entendi. compartilhar. Mas tem alguma guia aberta com vídeo aí? Peraí. Em 2021, o mestre Roberto Henrique, doutor Birajara. Em 2021, viram com sempre. Olha, eu acho que a gente vai ficar devendo, porque já ultrapassa um pouco da hora. Eu não consigo aqui entrar na questão do link que você está me perguntando. Quem me perguntou, eu posso mandar de novo para você aqui. Acho que vai ficar apertado de tempo aí, né? A gente já está... É uma pena. Já falou um pouquinho o horário. Mas manda no chat aí, se você conseguir, Roberto, o link. E aí o pessoal vai conseguir acessar depois, né? Com calma. Eu acho que o Davi, inclusive, caiu lá, porque eu não estou conseguindo nem contato com ele, né? Eu mandei mensagem para ele já faz um tempo, desde que a gente teve aquele problema com a apresentação dele, e ele não me respondeu ainda. Ele deve ter caído. Eles estão no campus, tá ele, tá a Shirley, tá o pessoal lá, só que eles estavam sem internet, e aí eles estavam Eu acho usando que foi a por internet... isso que ele não conseguiu Pode ser. Porque eles estavam usando a internet do celular, né? Roteando a internet do próprio celular para a gente poder fazer, né, as apresentações aqui. Eles estavam numa apresentação anterior a de vocês, aí na de vocês também. Então não sei como é que tá lá. Bom, eu acho que é isso, tá, gente? Agradeço, peço desculpas por não termos conseguido apresentar o vídeo, né? E fica para uma outra possibilidade. De qualquer forma, até eu me comprometo em passar. Aliás, eu já passei, né? A Shirley tem o link eu passei para o Davi também, tanto o link como o vídeo. Ela até testou, conseguiu abrir, mas a gente não está conseguindo fazer aqui. É um vídeo, enfim, documental, de 1 minuto e meio, em que a gente
mostra as ações que nós fizemos com a bancada, os resultados obtidos, né? E, enfim, e a gente vai procurar em 2022 continuar seguindo com um projeto Bancada Ecológica. É isso, mestre, se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu acho que, mais uma vez também pedir desculpa aí as falhas técnicas que ocorreram. Teve um outro desdobramento que também era importante colocar, é que esse trabalho vai possibilitar fazer uma capacitação dos catadores, né? Todas essas cooperativas que estão sendo contempladas com as bancadas, elas será feito um treinamento para uso, né? Estudo de um método de trabalho para melhorar não só a produtividade, mas também as suas condições de trabalho, né? Isso aí, quer dizer, um dos outros desdobramentos é um pouco em cima, né, de uma questão da capacitação, né, desse pessoal para um melhor uso da bancada, né? Isso que eu queria colocar. Tá? Fico à disposição de vocês. O Davi tem os meus contatos, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser saber mais um pouco, né? É isso. Tá? Agradeço aí a atenção de todos. Boa noite. Muito obrigado, professor Birajara. Muito obrigado, professor Roberto. A gente que agradece, né? A gente aqui do Campus Arraial do Cabo fica muito grato aí pela participação de vocês, né? Pela colaboração com a nossa comunidade. Em nome do professor Davi, eu agradeço de coração aí a presença de vocês, e também em nome da comissão, e espero que a gente possa recebê-los aí numa outra oportunidade, né? Talvez aí, quem sabe, na próxima semana acadêmica, ou, enfim, até antes, né? Se for possível. E é isso, né? A gente agradece demais e ficamos por aqui. De qualquer maneira, o vídeo, né, que ficaria a ser passado, ele vai ser disponibilizado pela Shirley, né? Acredito que a Shirley tem um link aí. Se a Shirley não tiver, o Davi consegue esse link com vocês e disponibiliza aí para o público que participou da palestra. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu vou finalizar a gravação, que a gente já está começando a próxima palestra e a gente fica por aqui. Agradeço demais e até mais. Valeu. Boa noite, gente. Vou lá para outra. Parabéns. Valeu. Boa noite. Obrigado.